Leto é um órfão perdedor que passou a vida lutando contra lulas espaciais em nome da humanidade. Tudo mudou quando ele misteriosamente acordou em um planeta abandonado e percebe que é o único com uma ferramenta grande o suficiente para derrotar todos os seus inimigos. Isso aconteceu milhares de anos depois que a Terra congelou e a humanidade se estabeleceu em uma nova utopia chamada Avalon. A casa deles era protegida pela Aliança Galáctica da Humanidade, que lutava contra os monstros chamados Hydos, usando transformadores de inteligência artificial. Na manhã seguinte, Leto é cumprimentado por seu coronel, Kugal, que o informa sobre a missão de atacar o ninho dos Hydos. No entanto, a missão dá terrivelmente errado quando sofrem várias baixas. Kugal se sacrifica para dar a Leto uma chance de recuar para a base, mas Leto é atacado por um Hydos, fazendo-o cair em um buraco de minhoca. 6 meses depois na Terra, um grupo de salvadores encontra o mecha de Leto e tenta abri-lo. Uma entregadora chamada Amy pergunta ao grupo o que é, mas nenhum deles faz ideia, pois não conseguem ler o idioma no traje. Enquanto isso, Leto finalmente acorda e Chamber informa que ele estava adormecido até que esse grupo de pessoas o encontrou. Leto acha que devem ser vagabundos que ainda não se juntaram à aliança, mas a língua deles é estrangeira para ele. Chamber informa a Leto que não consegue determinar suas coordenadas, e ninguém respondeu aos sinais de socorro enviados todo esse tempo. Sem outra escolha, Leto decide esperar uma oportunidade para sair e avaliar a situação. As horas passam e o número de catadores diminui até que resta apenas um Pinion. Depois que ele sai, Leto sai de seu mecha e remove o capuz para preservar sua reserva de oxigênio. Ele não estava preparado para o cheiro de suor humano e quão primitiva a tecnologia deles parecia. De repente, ele correu e se escondeu quando Pinion voltou para a sala com Amy. Enquanto ela olhava ao redor da suíte, Pinion notou pegadas no chão e alertou Amy para vir para o seu lado rapidamente. No entanto, Leto pegou Amy como refém e avisou Pinion para não se aproximar. Nenhum dos dois lados conseguia se entender, então Pinion avançou, fazendo Leto fugir com Amy. Por causa disso, um alarme foi soado para avisar os outros sobre um intruso. Enquanto isso, Leto instrui Chamber a mapear a nave e analisar o idioma deles. O resto da equipe aparece para parar Leto, mas ele continua a evitá-los. Depois de analisar o container, Chamber sugere que as pessoas não podem ser andarilhas porque não parecem estar em uma nave espacial de fato. Naquele momento, Leto finalmente consegue sair e fica surpreso ao ver que está em um planeta cheio de água. Enquanto ele olha ao redor, o animal de estimação de ele, forçando-o a soltar Amy enquanto o resto da equipe o cerca. Leto imediatamente convoca Chamber, que sai do hangar e voa atrás de Leto. Quando Leto pergunta onde estão, Chamber explica que o único planeta que poderia ter ar respirável era a Terra, o planeta onde a humanidade se originou. O restante da tripulação ficou surpreso ao ver Chamber voando, então chamaram seus mechas como reforço. Quando Chamber voou para proteger Leto, Leto instruiu-o a dizer às pessoas que não significavam nenhum mal para elas. Nisso, uma mulher chamada Rigid deu um passo à frente e se apresentou como assistente da frota Gargantia. Chamber continuou a atuar como dispositivo de tradução para Leto, enquanto ele informava que fazia parte do esquadrão de extermínio Haddo. Os humanos nunca tinham ouvido falar dos Haddos, mas Chamber insistiu que eles se juntassem à aliança. Rigid insistiu que largassem as armas e pediu para a pessoa na armadura sair. No entanto, Rigid ficou chocada ao saber que não havia ninguém dentro. Depois, Amy foi ver o Rigid, que perguntou o que ela achava do Leto desde que ela esteve mais próxima dele. Amy disse que Leto parecia confuso e não parecia querer machucá-la. Rigid pergunta a Pinion se ele sabe algo sobre o mecha, mas Pinion lamenta não poder enfiar uma faca nele. Rigid se volta para Bellows, já que ela foi quem encontrou o mecha, mas Bellows diz que também está bem perdida. Rigid então relata ao comandante que o traje é feito de tecnologia avançada e sugere desmontá-lo, mas o comandante lhes diz para não fazerem nada caso Leto não esteja sozinho. Enquanto isso, Chamber pergunta a Leto por que eles não eliminam apenas o líder e forçam a cooperação, mas Leto diz que eles precisarão dos registros históricos do povo se esperam se juntar novamente aos seus aliados. Além disso, como a Terra ainda é habitável, ela poderia substituir Avalon como seu planeta natal, significando... Enquanto isso, Amy se prepara para começar suas entregas do dia quando seus amigos correm até ela e perguntam sobre o garoto bonito que experimentou seus bolinhos de arroz mais cedo. No entanto, Amy diz a eles que está ocupada e salta do convés para voar para outra parte da nave. Mais tarde, ela visita seu irmão mais novo, Bevel, que também pergunta sobre o rapaz estranho que ela conheceu antes. Amy o descreve como nada especial e diz que há outro garoto dentro do mecha dele que pode falar a língua deles. Ela então entrega a Bevel um presente que ele adiciona ao seu barco de brinquedo. Ao levantar o barco, ele sugere que Leto pode ter vindo das estrelas. Em seguida, ele lembra a Amy das lendas sobre pessoas que escaparam para as estrelas quando a Terra congelou. Depois, Amy se aproxima de Leto, e quando Chamber determina que ela não representa perigo, Leto caminha em direção a ela também. Amy então tira um pedaço de peixe e oferece um pouco para Leto comer. Leto fica horrorizado por ela comer uma carcaça, mas quando Chamber sugere que é uma cerimônia de amizade, Leto aceita e come também, chocando todos. Amy se apresenta e pergunta de onde ele é, então Leto simplesmente aponta para cima.
Algumas horas depois, a frota continua a ouvir enquanto Leto responde às perguntas de Amy sobre o Hadozzi e o espaço. Amy nota que o discurso de Chamber melhorou ainda mais, então ela sugere que a pessoa dentro deveria sair. Nesse momento, Leto mostra a Amy o interior do mecha e explica que Chamber é simplesmente uma IA que o auxilia. Amy fica ainda mais empolgada com a revelação, enquanto Leto parece tão confuso com as garotas quanto você ainda está. Depois, Amy explica que após a Terra congelar e derreter, tornou-se um planeta de água, então agora eles vivem conectando seus navios em frotas. O nome da frota deles é Gargantia, mas há outras por aí também, incluindo Pyrrhus. De repente, eles notam uma faixa brilhante no mar se movendo em sua direção, que Amy chama de corrente galáctica. Os navios obtêm sua eletricidade da corrente e navegam ao longo dela até que ela termine. De repente, Leto percebe uma estrela cadente e diz a Chamber para recalcular suas coordenadas com ela, mas ainda acaba sendo um ponto sem saída. No dia seguinte, Amy relata as notícias aos seus superiores, que não acreditam em uma palavra do que Leto diz, mas Amy insiste que eles não podem virar as costas para alguém necessitado. Após isso, Belos lidera uma equipe para investigar o local onde encontraram o mecha de Leto, enquanto Leto decide cooperar com a frota até conseguir contatar seus aliados. De repente, um alarme soa e alguns dos homens relatam que piratas estão atacando o navio de Belos. Belos diz aos seus homens para permanecerem debaixo de água enquanto os piratas se aproximam e se preparam para atacar. Seus homens fazem o melhor para atirar nos piratas, mas os piratas lançam suas pipas, ganhando uma vantagem aérea. Brigitte observa o caos de longe, mas quando pede reforços, é informada de que eles podem não chegar a tempo. De volta ao convés do navio, Amy corre até Leto para pedir ajuda com os piratas, então Leto concorda em ajudar, mas esperando usá-lo como moeda de troca mais tarde. Leto liga o mecha e se prepara para decolar, fazendo Riddick se perguntar o que ele planeja fazer. Enquanto isso, os piratas já infiltraram o navio de Belo e os fizeram reféns, mas Belo se recusa a cooperar. Ao mesmo tempo, Chamber identifica todos os navios inimigos e os homens que estão a bordo do navio de Belo. Leto ordena que ele os elimine, então Chamber usa seus feixes de laser para explodir os navios e vaporizar os homens instantaneamente. No entanto, enquanto as pessoas assistem, elas têm uma sensação muito ruim. Quando Chamber retorna ao convés, Amy corre para perguntar o que aconteceu lá fora, e Leto assegura que todos os inimigos foram eliminados. Quando Amy percebe o que ele fez, chama-o de idiota e corre para longe, fazendo Leto se perguntar se as mulheres foram a verdadeira razão pela qual a Terra pereceu anos atrás. Mais tarde, Belos relata o que aconteceu aos piratas. Sir Richard diz ao comandante que não podem permitir que Leto permaneça com eles. Um dos homens sugere entregá-lo aos piratas, mas Pinion avisa que ele pode se juntar a eles. Em vez disso, o comandante sugere que esperem a reação dos piratas e implementar contramedidas se for o caso. Enquanto isso, Amy senta-se sozinha, arrependendo-se de ter pedido ajuda a Leto quando Belos se aproxima e pede ajuda a ela com algo. Momentos depois, Amy leva Belos para ver Leto. Quando Amy pousa, ela se desculpa por ter gritado com ele antes, mas ele diz que não há necessidade de pedir desculpas. Belos saca mais um pedaço de carne como oferta de paz, mas Leto não fica muito animado com isso. Quando se sentam para conversar, Belos diz a Leto que o assassinato é o maior tabu para ele. Leto não entende a lógica deles, já que estão dispostos a matar os animais para se alimentar, então Belos explica que eles só comem o suficiente para sobreviver. Ela então aponta que os piratas também são humanos, e é errado tirar vidas sem pensar. Leto pergunta por que eles se preocupam em se armar se esse é o caso, então Belos explica que como os piratas usam armas para ameaçar outras frotas, eles têm que mostrar que não vão se render sem lutar. Basicamente, é uma forma de negociação. Todos precisam juntar seus recursos ou não sobreviverão. Então a frota precisa de uma maneira de mostrar que não vale a pena atacá-los. Leto finalmente entende, então Belos lhe diz que vão precisar de sua ajuda para lutar contra os piratas e lhe entrega um comunicador. Ela agradece por salvar sua vida e se afasta. Mais tarde, Amy diz a Leto para viver com ele se ele não tiver outro lugar para ir. Então Leto diz que vai considerar. Ela então o agradece por ajudar com os piratas e voa embora, deixando Leto a se perguntar o que significa dizer obrigado. Enquanto isso, Hakkadi, a chefe dos piratas, recebe notícias das ações de Gargantia e decide que quer dar-lhes uma lição. Os piratas começam a se dirigir para Gargantia, e quando os tripulantes os avistam, enviam uma mensagem para o gabinete do comandante. Lá, os líderes das embarcações percebem que todos os navios piratas na área estão vindo para eles, incluindo Hakkadi, a mais temida de todos. Um dos capitães sugere mudar de curso, mas o comandante diz que não adianta, pois não conseguem fugir deles. Como estarão em desvantagem, Brigitte sugere negociações, mas o comandante a lembra que eles estão vindo em busca de vingança. Com isso, Belos sugere pedir ajuda a Leto e o contata pelo comunicador. Quando Leto diz que está disposto a ajudar, Belos entrega o comunicador ao comandante, mas os outros capitães se preocupam se é a melhor coisa a fazer. Bridget fala com Leto e pergunta por que ele gostaria de ajudar a pequena frota deles se o poder de fogo dele era suficiente para eliminá-los todos. Leto explica que espera negociar com eles, e como os piratas não jogam de acordo com as regras.
É melhor negociar com Gargantua. Reed aconselha o comandante a aceitar o acordo de Leto em troca de permanecerem lá, então o comandante concorda. Mais tarde, Leto encontra-se com Reed, que lhe diz para agir como uma distração para os piratas sem usar violência excessiva enquanto Pinion está ocupado mexendo no cockpit de Chambers. Depois a missão começa e as frotas se preparam para a batalha que se aproxima, apagando todas as suas luzes. Enquanto isso, Hakkad pergunta por atualizações sobre a frota Gargantia, mas parece que eles ainda não se moveram. Os piratas se sentem confiantes de que são os mestres da escuridão até que uma luz brilhante de Chamber desce e revela sua localização. Os piratas imediatamente começam a atacar Chamber, mas enquanto estão distraídos, os navios Gargantia disparam do lado oposto. Isso não parece abalar Hakkad, que simplesmente ordena que seus homens atirem de volta. Depois que os dois lados trocam poder de fogo, os navios Gargantia sofrem grandes danos. Chamber informa Leto sobre este desenvolvimento, então Leto decide destruir as armas e motor. Com isso, Chamber desce e executa a ordem, mantendo as baixas em 0. Com os piratas agora sofrendo danos graves, Hakkad decide que é finalmente hora de agir. De volta à frota Gargantia, a tripulação avista algo se movendo debaixo d'água. De repente, pequenos mechas piratas começam a escalar o lado do navio para atacar. A Gargantia envia seus mechas para confrontá-los enquanto tentam derrubar alguns deles. Wrecked aparece em um mecha especializado e vai direto para a Gargantia, mas os navios líderes tentam detê-la. O mecha dela consegue saltar completamente sobre eles e passa por qualquer outro obstáculo. Finalmente, ela colide diretamente contra o casco perto de onde o comandante e os outros capitães estão reunidos. Quando ela começa a subir, o comandante diz aos capitães para saírem dali, já que é só ele que ela quer. No entanto, antes que Hakkad possa ir mais longe, Chamber agarra-a por trás. De repente, dois dos subordinados de Hakkad avançam rapidamente em direção a eles e lançam cordas para puxar Hakkad e Chamber para a água. Hakkad pretende aproveitar a água, mas Chamber simplesmente os puxa mais para o ar e diz para se renderem. Wrecked diz que prefere morrer a se render, então Chamber danifica o mecha dela e a lança longe no mar. Ao ver isso, o restante dos piratas abandona a missão enquanto a tripulação de Gargantia comemora. Todos se voltam para Leto para agradecer por sua ajuda, mas quando Leto pergunta o que a frase significa, Chamber explica que é usada para expressar gratidão. Em seguida, Rydia pergunta ao comandante o que ele pretende fazer sobre Leto, mas o comandante pede para Rydia decidir, significando. Enquanto isso, Leto finalmente retorna ao convés onde Amy o espera com o jantar. Em resposta, Leto agradece na língua deles. No dia seguinte, a Gargantua retorna às suas atividades normais e até recebe um novo navio em sua frota. Após se encontrar com o novo capitão, Bridget liga para informar ao comandante do bom progresso de todos, exceto Leto. Mais tarde, Leto tenta ajudar a levantar a carga, mas Chamber, surpreendentemente, é péssimo como empilhadeira sofisticada. Leto se sente mal por piorar as coisas quando tropeça em sua fatura. Anteriormente, Bridget tinha dado a Leto um lugar na unidade de armazenamento para dormir, já que não tinham resolvido seus direitos de residência. No entanto, Leto não se importava de estar tecnicamente sem teto desde que Chambers ficasse perto dele. Por fim, Rigid entregou-lhe uma fatura, exigindo que trabalhasse para pagar o dano que causou ao hangar. Annie lembra a Rigid da ajuda de Leto com os piratas, mas Rigor insiste que o dano ao hangar foi um problema separado e havia outras taxas que estavam dispostos a dispensar durante sua estadia. Lito estava bem com o acordo, e assim acabou trabalhando para pagar esses danos. Um dos homens diz a Lito para voltar ao trabalho com a movimentação da carga, mas quando Chamber começa a errar novamente, um homem chamado Joe pergunta se ele poderia dizer a Chamber para ouvir suas instruções em vez disso. Mais tarde, Amy passa voando para entregar um pacote para Pinion quando vê Chamber trabalhando arduamente com a carga. No entanto, quando notam Lito sentado de lado, Pinion chama-o de preguiçoso e sugere jogá-lo ao mar. Enquanto isso, Leto faz buracos em um objeto estranho com um laser enquanto observa as crianças correrem no calor. Sem conceito de diversão, Leto se pergunta como crianças tão indisciplinadas poderiam possivelmente crescer para se tornarem membros produtivos da sociedade. As crianças começam a se juntar ao redor do Chamber, na esperança de conseguir uma carona grátis, então Leto dá permissão ao Chamber para espantá-los como moscas. Nesse momento, Amy corre até ele para perguntar o que está fazendo. Quando Leto diz que está à espera, Amy pergunta o que ele está fazendo. Surpreendentemente, Leto também não sabe o que está fazendo e explica que é na verdade uma garra de hado. Amy diz que é muito bonita, então Leto diz que ela pode ficar com ela já que ele tem mais de onde veio essa. Depois eles dois vão dar um passeio e Amy conta a Lado sobre o irmãozinho dela. Lado nunca ouviu o termo antes, e quando Amy tenta explicar o que é uma família, Lado diz que eles não têm nenhuma porque é ineficiente. Amy então fala sobre a paixão de Bevil pelo espaço, mas como ele tem doença pulmonar, ele não pode se mover. Leto diz a Amy que indivíduos fracos são descartados na Aliança Galáctica, pois são desnecessários em combate. Amy fica chocada com isso, mas Leto não entende qual é o problema. Ele então pede para falar com alguém que possa lhe dar informações úteis. Diante disso, Amy sugere levá-lo para ver o Doutor, Orton, que é a pessoa mais conhecedora na área.
Leto é levado para um container de aparência suja, onde Amy o apresenta ao Dr. Orton. Como Amy precisa continuar suas entregas, ela promete voltar para buscar Leto mais tarde e vai embora. Depois Leto pede informações ao Dr. Orten e o Dr. Orten fica surpreso ao ver a tecnologia de Chambers pessoalmente. Os homens sentam-se para conversar e Leto pergunta se ele sabe alguma maneira de se reintegrar à Aliança Galáctica. No entanto, o Dr. Orten diz-lhe que a maior parte do conhecimento antigo deles foi perdido, incluindo qualquer coisa sobre viagens interestelares. Quando ele mostra o conhecimento que ainda tem, Leto parece desapontado. Em seguida, ele pergunta sobre a organização da frota deles e por que é tão ineficiente, especialmente a parte em que protegem os fracos. Dr. Orton ri ao ouvir isso e diz a Leto que ele tem uma interpretação restrita do que significa eficiência. Ele aconselha Leto a conversar com Bevel algum dia, embora caiba a ele decidir quão útil isso será. Mais tarde, Amy leva Leto para conhecer Bevel. Bevel está animado para conhecer um verdadeiro astronauta, enquanto Leto ainda processa o que é um irmão mais novo. Leto imediatamente pede informações, mas quando Bevel está impressionado com a tecnologia de Chamber, Leto lhe mostra uma versão portátil de Chamber. De repente, Saya e Melt aparecem pedindo sua ajuda quando veem Leto e imediatamente começam a provocar Amy. Amy tem que trabalhar de novo, então ela deixa Leto com Bevel, que diz adeus a ela. Depois, Davil pergunta a Leto se ele é realmente do espaço, e se pergunta como é. Leto explica que a Aliança Galáctica visa defender contra os Haddles em uma guerra que ocorre desde a fundação da Aliança até o presente. Bevel pergunta se eles alguma vez se cansam, mas Leto diz que quem se cansa morre. Perturbado, Bevel muda o assunto para sua nova vida em Gargantia, mas Leto lamenta não conseguir entender suas ações ineficientes e não lucrativas. Bevel informa-o que a frota não é uma organização, são apenas pessoas que se reúnem para se ajudarem. Quando Leto pergunta por quê, Bevel diz que não importa. Leto insiste que o propósito dos humanos é subjugar os Edos, o que significa que pessoas como Bevel seriam eliminadas imediatamente. Ao ouvir isso, Bevel pergunta o que acontecerá quando eles derrotarem todos os Edos. Leto simplesmente diz que ficará em espera até aguardar novas ordens. Bevel então explica que eles também estão em espera, o que é praticamente o mesmo que continuar vivendo. Mais tarde, Belos aparece para provocar Leto sobre deixar Joe assumir seu mecha. Leto simplesmente pergunta se suas ações foram benéficas, então Belos diz que foram. No entanto, Leto lamenta não saber quais ações tomar em seguida. Quando Belos tenta aconselhá-lo, de repente começa a chover. Leto fica assustado, mas Belos diz que é apenas água fresca, e instrui-o a coletar um pouco com Chamber. Leto diz a Chamber o que fazer enquanto observa todos os outros, jovens e velhos, trabalhando juntos para coletar a água da chuva. Depois, Leto volta a ficar pensativo enquanto se pergunta como a aliança estava se saindo na guerra. Enquanto isso, Celia e Mel T avistam Leto de longe e sentem pena dele, pois está sozinho em um lugar estranho. Elas acham que Amy também está preocupada, então a mandam falar com ele. Quando ela chega perto dele, nota suas roupas molhadas e o convida para ir até sua casa para se secar. Lá, Bevel continua a fazer perguntas a Leto sobre o espaço, então Leto revela que pessoas como ele não existem no espaço. No entanto, Bevel informa a Leto que sua vida é necessária porque Amy precisa dele e ele também precisa dela. Leto não entende, então Bevel pega a garra do Hadou e pergunta o que isso significa para Leto. Bevel sugere que é uma flauta e mostra-lhe como tocá-la também. O som traz de volta a memória de um jovem menino que se parecia com Leto sendo enviado com um lenço de nariz. Leto de repente começa a chorar, mas nem ele sabe por quê. Em seguida, ele pede a Bevel que devolva a garra de Ado, enquanto Amy volta com um pouco de chá. Naquela noite, Leto pergunta a Chamber se há alguma atualização sobre a localização deles, mas Chamber diz que ainda está trabalhando nisso. Com isso, Leto decide aprender mais sobre o planeta. No dia seguinte, Leto volta ao seu costumeiro mau humor quando se lembra da pergunta de Bevel sobre o que fazer quando todos os radars forem derrotados. Ele então pede a Chamber para procurar por um trabalho que ele possa fazer na frota, mas aparentemente nenhum resultado aparece. Quando Leto fica frustrado, Chamber lembra-o de que sua única habilidade é dizer a uma IA o que fazer, então ele é praticamente inútil. Nesse momento, Amy corre até eles e pergunta a Chamber o que ele está construindo. Chamber menciona algo legal enquanto Leto continua perfurando as garras de Ado. Amy pede para experimentar, mas quando não sai som, ela pergunta se não está terminado. Leto insiste que é inútil de qualquer maneira, mas Amy diz para ele não ser tão duro. Ela então entrega-lhe um envelope com seu salário pelo carregamento do frete. Quando Leto olha estranhamente, Amy pergunta se eles têm dinheiro no espaço, mas Chamber diz que a aliança não permite que soldados possuam bens privados. Leto diz a Amy que quer trabalhar sozinho, então ela diz que ele precisa apoiar alguém em troca de dinheiro. Infelizmente, Amy não faz ideia de que tipo de trabalho Leto pode fazer. Mais tarde, Lado segue Amy nas entregas enquanto ela pergunta por algum trabalho disponível. Infelizmente, o último trabalho disponível acabou de ser ocupado. Eles vão até o pescador a seguir, mas havia quase mais homens lá do que peixes. Depois foram até Belos, mas ela explicou que estavam ocupados demais para aceitar um novato, então era mais um beco sem saída. Amy disse que precisava continuar suas entregas, então Lado sugeriu procurar empregos por conta própria.
Ele voltou para a sessão de carregamento de cargas, mas Joe estava muito ocupado gritando ordens para anotar sua existência. Em todo lugar que ele ia, parecia não haver vagas, enquanto Chamber estava ocupado roubando a cena. Finalmente, ele encontrou algum trabalho com um vaqueiro, mas Leito preferia pular fora do que ficar cavando o dia todo. Depois de escapar com vida, Leito perguntou a Chamber se havia alguma atualização de trabalho, mas ainda não havia nada. De repente, um alarme disparou e os motores da frota pararam. No momento, Pinion jogou uma camisa de praia para Leto e disse para ele relaxar. Quando Leto perguntou o que estava acontecendo, Pinion simplesmente disse para Leto ir com ele. Momentos depois, eles se encontraram com Amy e Bivio, que estavam se perguntando se era realmente uma boa ideia dar uma festa. Pinion gabava-se das vantagens de ser chefe, mas o idiota na verdade estava se escondendo da sua equipe. Em dias de calmaria, eles saem da corrente galáctica e cortam a eletricidade para fazer manutenção nos navios. É como uma pausa. Eles finalmente chegam ao local da festa, e Leto vê como o mar é bonito quando não está ventando. Cia e Melt já estavam esperando por eles, então Chamber juntou-se à equipe e a festa começou oficialmente. As garotas trocaram para biquínis e se ofereceram para mostrar a Lito como tirar a roupa dele também. Antes que ele percebesse, ele foi despido como uma prostituta barata. Enquanto eles brincavam na água, Bevil se deitou em uma espreguiçadeira e logo foi acompanhado pelo Dr. Orton. Mais tarde, Pinion se preparou para grelhar sua carne, mas quando percebeu que a energia ainda não tinha voltado, perguntou a Leto se eles poderiam usar Chamber em vez disso. Lito deu suas instruções para Chamber, mas ele acabou incinerando toda a carne. Felizmente, havia mais de onde veio isso. De repente, Pinion chamou Lito para um trabalho de buscar algumas coisas para ele. Amy ficou preocupada quando ouviu para onde Lito teria que ir, mas Pinion lembrou-a de que ele desperdiçou toda aquela carne. Mais tarde, as meninas passaram protetor solar enquanto lamentavam não querer engordar por comer muito churrasco. De repente, Amy recebe uma ligação de Bridget que lhe diz para voar até os sprinklers e ligar a bomba. Amy lamenta ter que sair do churrasco, mas acaba transformando isso em uma corrida com as meninas. Depois de ouvir isso, Chamber pergunta a Pinion por que elas estão animadas para comer, mas preocupadas em engordar. Mas o Pinion o avisa que a matemática feminina pode fritar seus circuitos. Enquanto isso, Leto fica nervoso ao vagar pela equivalente a um gueto em um navio. De repente, ele é emboscado por Tarzan em um vestido, à procura de um inocente para dobrar. Por outro lado, Amy e as garotas começam a corrida até os sprinklers e aceleram pelos navios vizinhos. Enquanto isso, Pinion faz Chamber abaixar a cabeça enquanto espera transformá-lo na nova grelha. Bellows aparece e reclama com Pinion por não fazer seu trabalho de reparo, então Pinion oferece a ela um pouco de sua carne para acalmá-la. De volta às ruas do navio, Leto é perseguido por algo que não entende e chama Chamber para ajudar. Pinion diz a Chamber que Leto precisa aprender algumas coisas sobre a sociedade, então Chamber concorda em abandoná-lo. Nesse momento, Bridget convenientemente aparece para fazer uma pausa e se recosta ao lado de Bellows, que aponta como seu maiô é ousado. Do lado da frota, Leto é perseguido até os aspersores e quando chega ao fim, a escada cede e ele acaba caindo até que Amy o... No entanto, a corrida continua. Então Amy faz de tudo para ultrapassar a garota e finalmente vence a disputa. Depois, Amy liga a bomba enquanto Lito se recupera do seu trauma. Enquanto todos relaxam, a torre começa a tremer, então as garotas correm para ver os aspersores ativarem. Quando Lito os vê, ele segue o exemplo delas e também toma um gole da sua bebida. Mais tarde, Amy deixa Leto para continuar sua tarefa de correr pelo Vale da Sombra da Morte. Ele finalmente consegue passar com vida e chega ao local que procurava. Lá ele encontra uma vovó que fica surpresa ao ler a carta. Ela se pergunta o que ele pretende fazer com isso, mas no final lhe entrega uma caixa e o expulsa. Agora, Lito percebe que precisa voltar pelo inferno novamente. Apenas metade de sua camisa sai, e quando ele retorna, encontra a maioria da frota fora para a festa. O Chamber é basicamente uma panela gigante agora, enquanto Pinion lamenta que todos descobriram sobre o churrasco. Andy dá as boas-vindas a Lito de volta, ignorando a localização das manchas de batom. Quando ela abre a caixa, todos ficam empolgados para provar o que está dentro da garrafa. Andy ajuda Lito a pegar um prato de comida. Carne, e quando ele prova com o molho da vovó, o sabor deixa-o impressionado. Todos se sentam e assistem ao pôr do sol, mas quando uma rajada de vento passa, o tempo de festa finalmente termina e eles voltam aos seus trabalhos maçantes. Amy diz a Leito que era para ser uma festa para ele, ideia de Pingan para animá-lo, já que Leito não conseguia encontrar trabalho. Amy agradece-lhe por trabalhar arduamente por todos, o que deixa Leito feliz, e então ela leva Leito para continuar a busca por um emprego que não envolva Caedon. No dia seguinte, Leto se pergunta o que fazer com tanto dinheiro, já que ele só precisa de comida e oxigênio. Ele se preocupa que possam ter dado mais do que merece, assim como Amy aparece para ver como ele está. Leto diz a ela que não sabe como usar seu salário, então Amy o informa sobre um próximo carnaval, onde ele pode comprar muitas coisas divertidas. Enquanto caminham pelos navios, ela conta a ele como é um carnaval. Eles chegam a um dos locais de entrega dela, e Amy oferece Leito como mão de obra para o pescador. Quando o homem pergunta pelo métier dele, Leito diz que está voando sozinho desta vez. Mais tarde, o homem mostra-lhes uma faixa da galáxia, que é basicamente um enorme tanque de pesca onde os peixes ficam presos, mulheres
Mais tarde, Leto conserta uma de suas embarcações e acha os controles fáceis. Quando ele pergunta pelo sistema de suporte de informações, o homem diz para ele usar seus próprios olhos e seguir em frente. Leto caminha até a borda do navio e pula na água. Quando ele emerge, o chefe diz para ele se mover silenciosamente até a tira da galáxia. Então Leto instrui o mecha a definir as coordenadas. O chefe diz a Leto para simplesmente nadar, mas Leto revela que ele não sabe. Então eles acabam resgatando-o e demitindo-o. Depois, Amy sugere que almocem, então Amy pede um buffet inteiro para ela enquanto Leto fica com um prato de vômito. Amy diz para ele não se sentir mal pelo trabalho e sugere que ele passe o dia no carnaval, mas primeiro eles têm que comer. Leto diz que o seu vômito tem um gosto bom, então Amy diz para ele mostrar isso no rosto de vez em quando. Leto tenta praticar sorrir quando Saya e Melt aparecem novamente. Amy diz a Leto que tem que ir, mas promete encontrá-lo no festival mais tarde. Depois, Chamber sugere ir sozinho na missão de pesca, então Leto diz para ele ir em frente. Chamber dirige-se aos barcos de pesca e informa ao chefe que irá na missão sozinho. O chefe diz para ele pegar algumas redes de pesca, mas Chamber simplesmente mergulha sozinho. Enquanto isso, Pinion encontra Leto e tenta animá-lo por ter falhado no trabalho. Quando se sentam, Pinion pergunta a Leto se ele está com saudades de casa, então Leto diz que está, mas que ainda não há como voltar. Leto lamenta ser tão diferente das pessoas, então Pinion diz que elas simplesmente não o entendem de forma alguma. Só que... Então Amy e seus amigos fazem um show de dança para a multidão, enquanto Pinion pergunta a Leto se há algo que ele queira fazer no navio. Quando Leto não tem ideia como de costume, Pinion sugere ir buscar tesouros com ele, o que pode render muito dinheiro. Leto diz que já tem dinheiro, então Pinion explica que ele pode comprar coisas melhores com dinheiro, até mesmo um grande navio. Nesse momento, Belos interrompe e diz a Leto para se juntar a ela, a verdadeira profissional. Ela oferece ensinar a ele tudo o que precisa saber, e não apenas sobre resgate. Pinion insiste que se Leto ficar com ele, eles comerão bem todas as noites. Enquanto Belos oferece domínio técnico da arte de resgatar, Pinion oferece bebida grátis e bolos de arroz, mas ele não está se referindo à comida. Belos e Pinion começam a discutir sobre isso enquanto Leto se concentra nos bolos de arroz grátis dançando diante de seus olhos. Finalmente a comida chega, mas quando a garçonete a descobre, Leto pensa que são os Raddóis e puxa sua arma. Enquanto Leto continua a surtar, Belos mostra a ele que é apenas um polvo inofensivo, e se pergunta o que ele fará se encontrar uma lula-baleia. De repente, Chamber contata Leto para pedir ajuda. Acontece que Chamber também não era exatamente bom em pescar. O barulho do metal usou seu oscilador de gravidade para sugar os peixes e causar um cogumelo de água acima da superfície. O resultado foi peixe picado, o que não agradou muito o chefe. Quando o leitor... Leto chegou. Chamber pediu sua ajuda, então Leto ficou feliz em se envolver e assumir o controle. O chefe diz a Leto para simplesmente usar uma rede desta vez, então Leto pede a maior rede possível e a ajuda dos outros mechas. Desta vez, Leto consegue pegar uma tonelada de peixes e todos trabalham juntos para puxar a captura. O chefe finalmente fica satisfeito, embora Belos o repreenda por não ter realmente ensinado nada a Leto. Naquela noite, Amy e Leto saem juntos após o carnaval. Então Leto mostra a ela que finalmente terminou a flauta. De repente, um raio atinge, e Leto corre para proteger Amy enquanto Chambers procura o inimigo. Amy assegura a Leto que está tudo bem e diz-lhe para olhar para o mar. De repente, uma bela parede de luz surge, e Leto fica tão encantado por ela que se esquece de soltar Amy. Amy explica que as luzes se formam quando um laço de galáxia emerge, e isso traz Leto de volta à realidade. Amy então diz a Leto para praticar mais a flauta, então Leto pergunta se foi isso que ela fez com a dança. Ele então pede para vê-la dançar, e Amy concorda em mostrar como um gesto de agradecimento. A boca de Leto esquece como fechar enquanto observa o corpo de Amy em posições que ele nunca viu antes. Acaba sendo uma oferta muito melhor do que qualquer coisa que Pinion poderia ter oferecido. Depois eles vão visitar Bevel e Leto entrega um presente para ele. Lá, Leto lhes diz que foi convidado para tentar trabalhos de resgate. Então Bevel lhe diz que ele pode descobrir o que havia no planeta em tempos antigos, no dia seguinte. No dia seguinte, Leto experimenta o resgate com Belos, que fica surpresa por ele ter escolhido ela em vez de Pinion. Leto diz que tem muito a aprender com ela, mas ela garante que em breve Chamber pode superar seus métodos de ensino. De repente, Leto recebe um alarme e empurra Belos para o lado para protegê-la. Chamber confirma a presença de um Raddose, e quando Leto ouve isso, ele ordena que Chamber o elimine. Enquanto Chamber sobe para confrontá-lo, Belos grita para parar, informando que Chamber não escuta e dispara um tiro, mas erra a lula-baleia, enquanto as ondas de choque empurram Belos. Belos avisa Leto que provocá-lo só o tornaria mais violento, mas quando ela é atacada, tem que desprender suas partes. Leto tenta atirar no Lula, mas Chamber o avisa que ele pode acidentalmente atingir Belos. Com isso, Leto muda de tática para simplesmente espremer a vida do Lula-baleia. Mais tarde, Belos olha furiosamente para seu mecha danificado, enquanto Joy pergunta se Leto realmente destruiu um Lula-baleia.
Enquanto isso, os capitães realizam uma reunião quando ouvem sobre isso, e a dor de cabeça em forma de lido de Bridget retorna. Os capitães lamentam os rumores de que isso trará uma maldição, mas Bridget insiste que é simplesmente superstição. Ao mesmo tempo, uma grande multidão se reúne para olhar para Chamber, e quando Pinion vê as entranhas do Lula-baleia por toda parte, ele fica em um I. Enquanto isso, Leto recolhe uma amostra do Lula-baleia e dá ao Chamber para analisar. Leto avista uma garra de hado e a puxa, então pede ao Chamber para verificar se os Haddles ali têm características únicas. De repente, Leto se lembra dos Hadals que lutou no espaço e se pergunta se poderia tê-lo trazido de volta com ele. Leto promete reunir informações da frota quando percebe Amy se aproximando dele, significando. Enquanto isso, o comandante é examinado pelo Dr. Ordum, que lhe diz para tirar alguns dias de folga de vez em quando. Ele sugere mudar para um navio pastoral, mas o comandante diz que quer continuar protegendo os sorrisos e a alegria das pessoas que vivem lá. O Dr. Ordum menciona o problema da Lula-baleia, mas o comandante diz que considera um privilégio enfrentar o que a vida lhe apresenta, porque ele planeja passar o bastão para seu sucessor em breve. Enquanto isso, Pinion tenta convencer um grupo de mecânicos de que o território do Lula-baleia está cheio de tesouros. Os homens duvidam de suas afirmações, já que ninguém nunca esteve lá antes, mas Pinion garante que alguém lhe contou sobre isso antes de morrer. Quando os homens perguntam se ele já conseguiu o apoio de Lido para seu plano, Pinion diz que está trabalhando nisso, então os homens dizem para ele voltar quando parar de sonhar. Em outro lugar, Ridget repreende Bellows por permitir que Leto atacasse uma Lula-baleia, e agora todos os capitães dos navios estão inquietos. Bellows assume a responsabilidade por não ter avisado antes, mas Leto insiste que pretende fazer a mesma coisa se vir mais alguma. Quando Richard tenta objetar, Leto diz que aniquilar os rabos é a única opção para a humanidade. Quando Leto continua a insistir, Bridget o lembra que ele está agora na frota Gargantia, apenas... Nesse momento, os outros capitães entram e dizem a Ridget que o comandante quer uma atualização. Leto e Bellows são dispensados, mas antes de Bellows sair, ela vê Pinion tentando se encontrar com Flange. Mais tarde, Leto pergunta a Bello informações sobre as Lulas-baleia, mas Bello e Amy o alertam para deixá-las em paz, já que elas não atacam a menos que sejam provocadas. Leto se recusa a aceitar isso e insiste em eliminá-los, então Amy diz a ele para não arrastá-los para a guerra estúpida deles. Leto informa que os A2 os ignoram porque sua civilização é primitiva, mas a confrontação é apenas uma questão de tempo. Ele os alerta que se não planejarem com antecedência, será tarde demais quando os A2 atacarem. E desta vez, Amy e Bevel não têm nada a dizer. Leto planeja eliminá-los antes que isso aconteça, deixando Amy e Bevel tristes. Eles tentam convencê-lo, mas mais tarde Bellows diz a Pinion para desistir de seu plano de saquear o território dos Lulas-baleia. Pinion pergunta o que há de errado, mas Bellows insiste que ele poderia estar colocando a frota em risco. Pinion pede que ela participe, mas Bellows se recusa a se juntar à sua expedição infantil. Pinion fica bravo quando Bellows aponta seus problemas de ego, então ele a agarra violentamente, o que apenas prova seu ponto. Quando ele a solta, diz que só quer vingar seu irmão, mas Bellows diz que isso não passa de um delírio. Verde. De volta ao hangar, Leto pergunta a Chamber se conseguiu contatar a Aliança, mas ainda não há progresso. No entanto, a análise das Lula-baleias está completa, e Chamber garante a Leto que são da mesma espécie. Leto se sente confiante em sua decisão de eliminá-las e se pergunta por que os outros não entendem. Com isso, Chamber revela que, ao contrário da Aliança, os terráqueos acreditam na coexistência e prosperidade mútua. Mais tarde, um dos vigias avista algo na corrente galáctica. Quando alguém suspeita que são Lulas-baleia, Amy rapidamente voa para encontrar Leto. Ao mesmo tempo, Leto recebe um alerta de vários hados se aproximando. Nesse momento, Leto chama Chamber e se prepara para partir. No entanto, antes que ele possa, Amy se coloca à sua frente e implora para que ele pare. Ao mesmo tempo, enquanto isso, Richard recebe a notícia de que uma tonelada de Lula-baleia estava vindo direto para eles, o que era praticamente inédito. As notícias sobre os Lulas se espalham rapidamente, então as pessoas saem correndo das ruas e retiram seus mechas da água imediatamente. Alguns até começam a rezar para os deuses pedindo perdão, enquanto as Lula-baleias se aproximam rapidamente. O comandante se reúne com o restante da equipe de defesa e lhes diz para desligarem as sirenes. Ele então fala diretamente com as pessoas e garante que nenhum mal lhes acontecerá se fizerem o que ele propõe. Ele diz para cortarem a energia dos motores e apagarem todas as luzes ou sons. Todos os navios obedecem imediatamente, e o comandante diz a todos para ficarem onde estão. Os motores param de funcionar e avós barulhentas são mandadas calar a boca. Por outro lado, Leto diz a Amy para sair do caminho, mas ela se recusa. Leto avança, mas Amy agarra-se a ele mesmo assim. Leto se oferece para liderar a frota dele se ele estiver causando problemas, mas Amy diz que não quer que ele faça nada perigoso. Bridget aparece e diz a Leto para se acalmar, mas quando Leto se recusa, ela diz que ele pode fazer o que quiser se as Lulas-baleia atacarem a frota, então ela levanta sua arma para evitar qualquer outra opção. Nesse momento, as Lulas-baleia finalmente os alcançam e começam a passar sobre os navios pacificamente. Os cidadãos garantem que nenhum barulho seja feito, enquanto o comandante aguarda nervosamente o desfecho.
Quando as lulas-baleia finalmente partem, Amy tenta confortar Leto, mas ele diz pra ela não tocá-lo. Ele insiste que não pode cumprir seu dever se ficar lá, fazendo Amy chorar. No dia seguinte, Binion conta ao comandante seu plano de levar Leto e uma equipe para fazer resgate no território das lulas-baleia. Ele entrega uma lista de voluntários que querem deixar Gargantia e Flange. Também informa seu desejo de partir. Reed e os outros perguntam por que ele faria isso, explicando que suas defesas ficariam vulneráveis. Flange insiste que eles têm que recuperar os segredos da velha era, e espera que eles possam entender. No entanto, o comandante se recusa a aprovar um plano tão insensato quando de repente sofre um ataque cardíaco. Mais tarde, os capitães reúnem-se ao lado do comandante enquanto o Dr. Ordum supervisiona seu tratamento. No entanto, o comandante se volta para Ridget e lhe entrega uma chave dourada, escolhendo-a como sua sucessora. Ridget insiste que o Gargantua precisa dele, mas ele diz que tem fé nela enquanto fecha os olhos pela última vez. O Dr. Ordum declara sua morte, e todos os capitães inclinam a cabeça em respeito. Enquanto isso, Chamber diz a Leto que finalmente confirmou as coordenadas da aliança. Infelizmente, Chamber não está equipado para viajar mais rápido que a luz e não poderá se reunir com eles. Quanto aos sinais de socorro, estima-se que chegarão à frota em cerca de 6.000 anos, o que significa que Leto nunca poderá voltar. Mais tarde, a frota se prepara para o enterro do comandante, enquanto os capitães estão preocupados com a nomeação de Reed como a nova comandante. De repente, Reed aparece para discutir a crise dos navios de Flange que querem partir, mas os capitães a lembram de que é o funeral do comandante e a repreendem por sugerir que o percam. Em seguida, os capitães saem para a cerimônia, mas um deles a lembra de que sempre haverá oposição. Enquanto isso, Pinion apresenta sua ideia para Leto e diz que sabe a localização do ninho deles. Isso chama a atenção de Leto, então Pinion conta seu plano de pegar algum tesouro enquanto Leto elimina quantas lulas quiser. Como Leto tem apenas um objetivo, eles fazem oficialmente um acordo. Ao mesmo tempo, Bridget implora para Flange ficar, mas ele avisa que uma frota com liderança fraca se tornará alvo de piratas. Ele lembra que proteger as vidas pacíficas de seu povo é seu principal dever, então Rigid não tem escolha. No mercado, Amy e Cia perguntam a Melt se ela realmente também está indo embora. Então ela lhes diz que só tem seu avô e não pode deixá-lo sozinho. Ela garante que ficará bem, e revela que até Lado está indo com eles. Amy fica chocada ao ouvir isso, mas Melt a assegura que é verdade. Entretanto, o funeral do comandante começa e as pessoas começam a encher seu caixão com areia. Flyage aparece para prestar suas homenagens também. Depois ele diz ao outro capitão para guiar Bridget bem enquanto ele se despede do capitão. Por outro lado, Bridget fica em seu escritório e olha para sua roupa de funeral, sem saber o que fazer. Ela olha as fotos de sua família com o comandante e começa a se sentir triste. Quando ela sai do escritório, Pinion pede que ela assine seu pedido de despedida. Mas quando Rich recusa, ele diz a ela para não impedir que as pessoas saiam se ela não pode protegê-las. Mais tarde, Amy vai procurar Lado, mas quando vê a expressão no rosto dele, decide manter distância. Ela se contenta em observá-lo de longe, quando Cia aparece e pergunta o que está errado. Amy tenta esconder, mas Saya sugere ir com Lado se ela só vai ficar deprimida. Amy diz que tem que ficar lá com Bevel, que precisa do Dr. Orton para sobreviver, então Sonia diz que está aliviada porque sentiria falta de Amy se ela fosse embora. O funeral do comandante continua enquanto os cidadãos prestam suas homenagens, enquanto as naves Flange se desconectam da frota. Belos vai fazer uma visita a Rigid e sugere fazer uma pausa. Rigid insiste que não pode se dar ao luxo de parecer fraca agora, mas Belos diz a ela que já está fazendo mais do que o suficiente. Belos a informa sobre a vez em que seu pai lhe deixou o negócio dele e ela tentou fazer tudo sozinha. Um dia, ela ficou presa debaixo de um alvo e pensou que ia morrer. No entanto, depois que Pinion a ajudou, ele a alertou que suas ações eram como dizer que ela não confiava em seus companheiros de tripulação. Rigid insiste que o comandante fez tudo sozinho, mas Belos lembra a ela que ele realmente dependia muito de Rigid. Belos a assegura de que ela já sabe o que fazer e se considera. Enquanto isso, Amy volta para casa, onde Bevel pergunta se Leto está realmente indo embora. Amy confirma e diz que é uma pena, já que estavam começando a se dar bem. Nisso, Amy desaba e começa a chorar, enquanto se pergunta por que ele não valoriza a própria vida e quer continuar sofrendo. Bevel tenta confortá-la enquanto percebe o que deve fazer. Naquela noite, as pessoas seguem em direção ao ponto final do funeral enquanto Bridget observa os navios continuarem a se desconectar. De repente, ela vê um navio se reconectar enquanto algumas pessoas retornam ao chão. Ela então se lembra do comandante confiando nas suas decisões e sabendo o que ela também deve fazer. Ao mesmo tempo, Bevel encontra Leto e pergunta se ele realmente tem que partir. Leto explica que suas ações são pela humanidade e por Amy também. Ele entrega a Bevel a flauta de Ado e diz que foi feita por uma criança que se parecia muito com ele. Ele suspeita que a criança poderia ter sido seu irmãozinho, mas é assim que a Aliança Galáctica funcionava. Se os Etos da Terra decidirem expandir seu território um dia, um confronto seria inevitável.
e Beevil não sobreviveria. Apesar das objeções de Beevil, Leto diz que não quer que Amy experimente tal perda, então ele vai destruir até o último dos Daws. De volta ao funeral, os homens se preparam para cobrir o caixão quando Bridget aparece e pede desculpas por estar atrasada. Ela pega um pouco de areia e a derrama sobre o comandante enquanto agradece por tudo. Assim que a cerimônia termina, eles lançam o caixão na água e dão seu último adeus. Depois, Richard se volta para as pessoas e insiste que precisam discutir o futuro da frota. Ela revela seu desejo de proteger a frota e todos nela, mas explica como se sente impotente sozinha. Com isso, ela pede ao povo ajuda para proteger a frota também e implora pela sua cooperação. Todos ficam em silêncio por um momento, mas antes que Bellows possa intervir, os homens garantem a ela que sempre pode contar com eles para reconstruir a frota. Diante disso, Bridget expressa sua sincera gratidão. No dia seguinte, Leto aparece na casa de Amy e diz a ela que está prestes a ir embora. Ele entra para se despedir, então Beevil diz que vai guardar a flauta para Leto, então ele tem que voltar. Leto simplesmente os agradece por tudo, enquanto Amy se contém para não chorar. Momentos depois, os navios de Flândia se afastam da Gargantia enquanto Bellows vai confortar Amy e chama o resto deles de tolos por irem embora. Enquanto isso, a frota de Flame segue em direção ao Mar de Nevoeiro, onde ninguém entrou e saiu para contar a história. Pinion avista as lulas-baleias se aproximando, então ele diz a Leto que ele finalmente está de pé. Leto e Chamber mergulham na água e nadam até um grupo de Haddles que se aproxima. Chamber diz que são mais fracos do que os do espaço, então Leto consegue enfrentá-los um a um. De acordo com a análise do Chamber, eles seriam capazes de eliminar todos os Jidus com pouca dificuldade. No Ponopsil, na superfície, Pinion diz aos companheiros de navio para manterem o curso enquanto a tripulação aguarda nervosamente o que vem a seguir. Pinion garante que ficarão bem, pois não pretende estragar tudo uma segunda vez. Anos atrás, Pinion e seu irmão mergulharam direto no território dos Lulas-Baleias sem... Naquela época, Pinion era o medroso. Quando chegaram a uma enorme instalação, seu irmão se ofereceu para dar uma olhada lá dentro, enquanto Pinion foi instruído a ficar de vigia do lado de fora. Uma vez lá dentro, seu irmão revelou que o edifício devia ter sido uma instalação industrial. Pinion reparou que uma lula-baleia também entrou no prédio, então disse ao irmão para começar a voltar. No entanto, Pinion ouviu enquanto seu irmão continuava até encontrar um lula-baleia. De repente, uma horda de lulas-baleias saiu às pressas da instalação, incluindo uma enorme que começou a confrontar Pinion. Seu irmão lhe disse para correr, mas já era tarde demais para o irmão dele. No presente, Pinion esperava vingar o irmão. Um monte de entranhas de lulas explodiu acima da superfície e as pessoas comemoraram a vitória de Leto até o momento. Chamber avisa Leto que 23% de seu poder foi esgotado, então Leto conta com sua arma para continuar o trabalho por enquanto. De repente, Chamber percebeu ainda mais o Whale Squid se aproximando, então ele ativou um fusível de proximidade, que eliminou uma grande parte deles. Na superfície, a equipe observava enquanto a água se enchia de corpos de Whale Squids que não eram tão invencíveis afinal. Pinion então disse a Lido para se preparar para atrair as lulas de seu ninho quando estivessem prontos para elas. Lido concordou e nadou em direção à parte mais densa das lulas. Então ele começou a recuar lentamente enquanto as lulas tentavam atacá-lo. Chamber avisou que eles teriam que recuar, mas Pinion transmitiu pelo rádio a tempo e disse que estavam prontos. Neste momento, Leto os atraiu para o local combinado e sinalizou para Pinion, que jogou os cilindros carregados. Chamber então ativou seu escudo anti-choque enquanto as bombas explodiram e eliminaram os lulas. Depois, Chamber informou que 67% de todos os lulas tinham sido eliminadas, então os homens continuaram a lançar mais explosivos. E enquanto Pinion dizia a Lito para seguir com o restante do plano, a equipe logo percebeu que os insetos luminosos na área podiam sobreviver, mas as lulas-baleia não, então continuaram com o plano. Enquanto isso, Chamber diz a Leto que as lulas-baleia parecem estar recuando para sua base, e mostra a ele um escaneamento de como parece. Leto se dirige para lá, eliminando qualquer lula-baleia no caminho. No entanto, um enorme peixe-baleia com pequenas bolas dentro apareceu de repente para confrontá-lo. Chamber recomendou recuar, já que seus níveis de energia estavam baixos, mas Leto recusou-se a perder a oportunidade. A lula gigante liberou um grupo de lulas menores para cercar Leto, mas estas pareciam possuir um campo eletromagnético ao seu redor. O lula gigante o cercou. Na superfície, os homens observaram uma corrente estranha se mover. Então Pinion chamou Lito pelo rádio para se certificar de que ele estava bem. Ele começou a se preocupar quando não ouviu nada, mas Lito finalmente respondeu, fazendo os homens comemorarem. De volta à instalação, Leto lamenta ter sido descuidado demais, mas Chamber explica que eles devem ter ficado mais fracos pela falta de inimigos naturais, já que uma horda de lulas-baleia veio em sua direção. Ele os cumprimentou com outro disparo de energia. Na superfície, Pinion conta aos homens sobre o sucesso de Leto e diz para soltarem as âncoras assim que finalmente chegam à instalação. Enquanto isso, Flange e seus homens tentam observar o que está acontecendo, mas o nevoeiro é muito denso para ver, o que significa que terão que confiar cegamente em Pinion. De volta à instalação, Leto nada por entre alguns dos filhos de Ado e começa a eliminá-los. Quando Leto olha mais de perto, ele se pergunta se eles são realmente de Ado, pois suas formas parecem estranhamente familiares.
No entanto, Chamber assegura a ele que são, então continuam a exterminação. De repente, uma estrutura cai, e o Chamber identifica como o bloco administrativo. Quando Leto dá uma olhada, Chamber identifica vários CDs usados para gravar informações, então Leto pede para ele recuperar os dados. Chamber consegue recuperar os dados, mas quando Leto pede para reproduzi-los, ele diz que isso é proibido pela Aliança Galáctica. Leto insiste que, dada a situação deles, o oficial de mais alta patente tem autoridade para comandar, então ele diz a Chamber para exibir os dados confidenciais. A filmagem começa com um noticiário sobre uma missão no próximo passo da humanidade. Um homem é visto inaugurando uma nova instalação de pesquisa para evolução aumentada, onde os cientistas poderiam trabalhar livremente. Logo, protestos contra a solução de evolução se espalharam por todo o país, mas o fundador continuou a assegurar que a mudança era necessária. Eventualmente, a Terra começou a experimentar condições de congelamento, o que levou ao desenvolvimento de estações espaciais e naves de viagem interestelar. No entanto, eles acreditavam que as máquinas não eram suficientes. A guerra logo estourou contra os Evolvers, e a instalação de pesquisa foi alvo da União Continental. Os Evolvers acreditavam que seria difícil encontrar planetas adequados para a colonização, por isso esperavam evoluir o corpo humano para se adaptar ao vácuo do espaço. A instalação de pesquisa inventou o simbionte, que podia sobreviver com pouco oxigênio e suportar a pressão das profundezas oceânicas. Sua nutrição era fornecida por nanomáquinas que pareciam pequenos vagalumes, mas eram altamente eficientes. No pé, nas filmagens, uma menina foi orientada a acenar adeus para seu pai enquanto se preparavam para algo importante. Eventualmente, as estações de notícias vazaram imagens de humanos que haviam evoluído para simbiontes. Em seus experimentos, o humano evoluído foi liberado no espaço e conseguiu sobreviver. No entanto, a União Continental e os Evolvers continuaram a travar guerra. Os Evolvers descobriram a tentativa da União de deixá-los para trás na Terra, então planejaram frustrar seus planos para que pudessem expandir seu território. Eventualmente, até aquela menininha se tornou um simbionte. Assim que a filmagem foi interrompida, Leto começou a questionar quem exatamente era o inimigo. De repente, um hado de aparência familiar nadou até eles, mas antes que Leto pudesse detê-lo, Chamber eliminou-o, causando um colapso em Leto. De volta à Gargantia, Vel toca uma melodia na flauta de Leto. Quando ele ouviu, ela ficou emocionada até as lágrimas por sentir tanta saudade de Leto. Enquanto isso, o mar estava vermelho com os corpos dos Lulas-baleia, enquanto os homens de Pinian se preparavam para entrar na instalação. Chamber e Leto emergiram da água e confirmaram que todos os Edos tinham sido exterminados. Pinion rapidamente ordenou que seus homens enviassem seus mechas e garantissem o tesouro, mas enquanto eles saíam correndo, Leto emergiu com mais trauma do que quando descobriu a existência de drag queens. Por outro lado, a tripulação começou a baixar seus mechas na instalação, e quando Pinion olhou para dentro, teve certeza de que finalmente encontraram o grande tesouro. Quanto a Leto, ele estava revivendo os momentos em que exterminou impiedosamente os Itos, que eram realmente humanos. Os bebês eram como o próprio irmãozinho dele, e esse pensamento o fez querer vomitar. Enquanto isso, os homens de Pinion continuavam a carregar os tesouros enquanto Pinion servia uma bebida em homenagem ao seu irmão, desejando que ele estivesse lá. Nesse momento, Flange apareceu para admirar tudo que conseguiram recuperar. A melhor parte era que não havia ferrugem alguma. No entanto, quando Flange falou sobre restaurar o mundo à sua antiga glória, Pinion insistiu que era apenas o tesouro deles. Quando o avisaram sobre as pessoas que tentariam tirá-lo deles, Pinion assegurou-lhes que tinham poder de fogo suficiente para detê-los. Com isso, ele instruiu um dos seus homens a preparar uma transmissão avisando qualquer outra frota para se manter longe do tesouro deles. Pinion usou sua boca grande para informar a todos que os Lulas-baleias foram aniquilados e que eles tinham levado todos os tesouros do ninho deles. De volta ao Gargantua, os cidadãos ouviram tristemente enquanto Pinion ameaçava afundar qualquer navio que se aproximasse sem piedade. De volta ao seu... No navio, Flange recebe uma entrega de Melt, que pergunta se Leto realmente exterminou as Lulas-baleia. Flange confirma, mas insiste que, embora esteja de acordo com o extermínio das Lulas-baleia, eles deveriam estar trocando esses novos tesouros com outros navios. Infelizmente, os donos dos navios sob seu comando se uniram a Pinion, então não havia nada que eles pudessem fazer. Enquanto isso, Leto estava reavaliando tudo o que sabia sobre a Aliança Galáctica e sua guerra com os Gedos. De repente, Pinion interrompeu e perguntou por que Leto não estava ajudando-os. Ele pediu a Leto para ajudar a desobstruir o eixo, mas Leto recusou. Pinion pergunta se Leto perdeu a coragem, mas Leto fica bravo, e anuncia que não há mais nada a temer desde que ele aniquilou os Radals. De volta ao Gargantua, havia uma sensação deprimente no ar. Os capitães perguntaram a Bridget o que ela pensa sobre o anúncio de Pinion, então ela diz que não há necessidade de agir sem prova de sua afirmação. No entanto, ela espera que alguns proprietários de navios queiram partir novamente e pretende respeitar sua decisão. Ao mesmo tempo, Lavelle pergunta ao Dr. Ortum se Lido realmente exterminou todas as Lulas-baleia. Ordum confirma isso e os chama de muito tolos. Por outro lado, City encontra Amy e sugere que Pinion está apenas se gabando, mas tudo que Amy consegue pensar é em Leto. De volta à frota de Flint, os homens de Pinion começam a enfrentar um inimigo desconhecido quando Pinion tem a ideia de usar um dos tesouros.
Eles imediatamente posicionam um novo canhão e disparam um enorme tiro contra o inimigo, fazendo com que eles se rendam. Depois que os homens de Pinion amarram o líder dos piratas, o resto da tripulação pede permissão para se juntar a eles. Pinion percebe que pode expandir a frota e torná-la invencível dessa forma, então concorda em poupar a tripulação enquanto prende o ex-líder deles. Mais tarde, Pinion encontra Leto sozinho e pergunta se eles podem emprestar Chamber por um tempo. Leto não responde, então Pinion pergunta ao próprio grandalhão, mas Chamber diz que precisa da autorização de Leto. Leto diz que não se importa mais, então Pinion o levanta e o leva para uma festa com o resto da tripulação. Quando avistam Chamber, os homens começam a aclamá-lo enquanto Pinion faz um discurso, dando crédito a Leto e Chamber pelo sucesso. Depois as pessoas comem, bebem e festejam, enquanto Leto se pergunta o que está fazendo e para quem está fazendo. Enquanto isso, Chamber examina um dos tesouros e diz que é semelhante à sua arma de feixe. Chamber diz que sua saída é 1/5 da dele, mas Pinion está satisfeito com isso. Quando Pinion pergunta se eles podem fazê-la funcionar, Chamber o alerta de que seu uso exigiria uma enorme quantidade de eletricidade, então Pinion pede para tentar usar os insetos de luz para alimentá-la. Ao mesmo momento, Leto se lembra das imagens do relatório classificado e nem consegue continuar com sua flauta. Nesse instante, Chamber entra em contato via rádio e diz a Leto que os Lightbugs são nanomáquinas idênticas ao exoesqueleto dos A12, provando que os A12 realmente são resultado da evolução aumentada da humanidade. Leto insiste que toda a guerra da Aliança Galáctica é sem sentido, já que ele não deveria estar lutando contra outros humanos. Quando Chamber insiste que a revelação não justifica o fim do extermínio dos Adossa, Leto diz que está cansado da propaganda da Aliança. No entanto, Chamber informa o que está, na verdade, falando com base em sua própria observação dos dados. Chamber explica que os mechas são prova da evolução intelectual da humanidade. Enquanto os Hadows abriram mão dessa inteligência para evoluir com base em necessidades biológicas, os dois lados nunca poderiam se reconciliar, já que um busca a civilização enquanto o outro a abandona. Isso resulta em duas estratégias de sobrevivência irreconciliáveis. Isso significa que, para sobreviver, Leto não tem escolha. De repente, Chamber informa a Leto que recebeu uma transmissão de uma unidade aliada. Quando Leto reproduz as imagens, ele vê seu antigo coronel, Kudiel. De volta à Gargantia, Amy entrega algumas cartas para Rigid, que fica feliz em ver que ela finalmente saiu de sua fase emo. Nesse momento, Rigid diz que a corrente parece estar fluindo através do mar de névoa, então eles podem finalmente ver o que está acontecendo com a frota de Flame. Enquanto isso, a frota de Flange avista algo enorme navegando em sua direção, então Flange diz aos seus homens para ativarem um alerta de emergência enquanto ele chama Pinion. Ao mesmo tempo, Kujal faz contato com Leto e informa que recebeu seu chamado de socorro quando estava do outro lado do planeta. Kujal então pede a Leto para ir até ele, e Leto concorda em retornar para sua esquadrilha. Enquanto isso, Pinion observa a enorme frota se aproximando e diz aos seus homens para dar-lhes boas-vindas calorosas. Eles imediatamente ativam sua arma que atinge o alvo, mas a frota revida e destrói uma de suas torres instantaneamente. Quando Pinion olha através de seus binóculos, ele vê um mecha igual a Chamber e tenta chamar Leto, mas Chamber informa que ele está voltando para seu esquadrão e sai voando. Quando Leto chega à frota, ele percebe uma reunião de humanos que parecem comensais da morte desnutridos e deduz que Kujal deve ter assumido o comando dos locais. Quando Leto sai de Chamber, ele pergunta por Kujal, então uma sacerdotisa pede que ele a siga. Uma porta para os aposentos internos se abre e Leto é conduzido para dentro até chegar a uma sala vazia onde lhe pedem para esperar. Quando ele se senta, aparece um holograma de Kugel, então Leto diz que está animado por vê-lo vivo e bem. No entanto, Kojul lamenta ter sido afetado por uma doença endêmica, razão pela qual ele não pôde deixar sua fazenda de baratas. Em seguida, Kujal pergunta se Leto gostaria de segui-lo mais uma vez e Leto está mais do que pronto para fazê-lo. A câmara de Leto conecta-se ao Striker de Kegel para coletar informações sobre a doença. Striker reconhece o pedido e transfere todos os dados. De volta à frota de Flange, os homens de Pinion começam a se preocupar. Então Pinion os lembra que eles têm Leto até que ele se lembre que Leto acabou de partir. Um dos membros da tripulação lembra Pinion que ele realmente transmitiu seu tesouro para o mundo inteiro. Então Pinion pede desculpas por ser um cabeça dura. Flange chega e diz ao resto da tripulação para voltar às suas posições. Então ele pergunta a Pinion se é verdade que a frota é liderada. Quando Pinion confirma isso, Flange se pergunta o que eles poderiam querer quando Melt chega correndo com uma mensagem urgente. Aparentemente, a frota estava solicitando a presença do representante deles. Flange se oferece para ir, mas Pinion lembra que ele é responsável pela confusão deles e se oferece para ir em seu lugar. Quando Flange tenta objetar, o oficial na linha diz que Pinion foi especialmente solicitado. Pinion diz a Flange que é melhor se ele for feito refém de qualquer maneira. Além disso, ninguém o seguiria depois de uma confusão tão grande. Depois Pinion espera no convés para que um navio o pegue enquanto Melt o lembra que as pessoas conseguiram segui-lo, apesar de já saberem que ele é um ID. Eles de repente notam o navio se aproximando e percebem que é o navio de Hakkad.
Hakkadi sai para cumprimentar Pinion, explicando que ela não é mais conhecida como a Rainha dos Piratas. No entanto, ela o avisa para tomar cuidado com essa boca idiota dele. Quando chegam à frota, Pinion nota que os cidadãos parecem pálidos e malnutridos. Então, Hakkadi explica que os fracos servem aos fortes de acordo com a vontade de seu deus. Pinion pergunta se o Mika é o deus deles, mas Hakkadi diz que é apenas um servo de Deus que entrega o julgamento. Enquanto isso, Kugel diz a Leto que a missão deles é ensinar esses humanos a se defender dos Radaws e se tornarem missionários também. Nisso, Leto revela que os Radaws também são humanos, mas Kugel já sabia e achou essa informação desnecessária. Ele disse que os Radaws não podem mais ser chamados de humanos, já que são guiados por instintos básicos que não contribuem para a formação da sociedade. No entanto, Kujal insiste que sob seu governo, o bem-estar médio das pessoas aumentou. Chamber pede sua definição de bem-estar, então Stryker diz que é a maximização do custo-benefício para as pessoas, levando Chamber a concordar. Kujal então pede a Leto para ajudá-lo a mudar o planeta. Enquanto isso, Hakkadi leva Pinion a uma sala vazia onde ele é solicitado a esperar. Lá, ele encontra um cubo estranho e começa a mexer nele até que se abra. Depois de mexer um pouco mais, a caixa lhe dá as boas-vindas e diz que ele acabou de passar por um teste para avaliar suas habilidades e foi considerado promissor. Pinion pergunta se a voz é um parente de Chamber, então uma transmissão de Stryker surge e se apresenta. Ela então começa os esforços como mecânica até agora e oferece a ele mais informações sobre como projetar e fabricar mais armas. Stryker pede-lhe para demonstrar liderança como oficial engenheiro, mas Pinion diz que não é um soldado. No entanto, ele diz que está disposto a cooperar se puderem garantir a segurança do navio. Com isso, o holograma para, e homens vestidos com mantos trazem comida para Pinion, que está... No entanto, ele é solicitado a ler um aviso por escrito antes de tocar em qualquer comida, enquanto sua testa é pintada. Pinion começa a ler o aviso da frota Flange se juntando à frota Kugel, chocando a todos. Flange reconhece isso como uma demanda educada para se render, mas ele não tem escolha a não ser aceitar. Momentos depois, as duas naves se conectam e os estranhos encapuzados se encontram com Flange, e o parabenizam por fazer a escolha certa. Flange pergunta o que eles estão tentando fazer, então a sacerdotisa explica que as naves seriam selecionadas com base em sua capacidade. Quando Flange tenta objetar ao plano, a sacerdotisa o avisa sobre a ira de Deus e mostra seu poder de fogo. Sem outra escolha, Flange se ajoelha e os homens encapuzados pintam sua testa e o abençoam, mas... Enquanto isso, Pinion e Hakkadi caminham por uma parte mais civilizada da frota, então Pinion pergunta se é a casa dos ricos. Hakkadi explica que eles não usam dinheiro, então as pessoas recebem rações com base nas suas contribuições para a frota. Racked informa-o de que o restante do seu povo está sendo separado e se juntando à frota enquanto falam. Quando Pinion se opõe, Racked diz que não podiam manter possíveis insurgentes juntos e o avisa para não contatar seus amigos. Mais tarde, Leto retorna a Chamber, que o escaneia em busca de qualquer vírus. Leto percebe que não pode se comparar aos feitos de Kugel, então Chamber explica que sua escolha de permanecer na cabine criou sentimentos de admiração nos membros da frota. Leto se pergunta se é realmente correto manter as pessoas em medo constante, mas Chamber o assegura que isso foi considerado mais eficaz na aliança. Com isso, Leto se pergunta se também deveria ter ficado em seu cockpit. Enquanto isso, Hakkadi retorna ao seu navio, onde seus servos perguntam se ela precisa que eles se livrem de Pinion. No entanto, Hakkadi diz que ainda é muito cedo para isso, e que ainda precisavam das habilidades dele. No dia seguinte, Leto acorda com uma transmissão de Kujal que lhe diz que precisa de sua ajuda. Kujal planeja prosseguir com seu trabalho missionário em larga escala, graças a ter 2 calibres de máquina agora. Ele então mostra a primeira frota alvo, e Leto imediatamente a reconhece como Gargantua. Enquanto isso, Pinion é levado para uma grande sala com armas recuperadas que precisam de seu reparo. A sacerdotisa até lhe entrega uma ferramenta para olhar dentro dos dispositivos e Pinion sente como se estivesse no paraíso dos mecânicos. Quando Pinion examina mais de perto seu novo tesouro, Hakkadi o chama de homem superficial por ser facilmente comprado. Ela então oferece a ele um acordo para ajudar na sua fuga em troca do uso do mecha de Leto, Gargantua. As estrelas cerebrais em declínio de Pinion não entendem o que ela quer dizer, então ela explica que está desgostada com os métodos da frota e pretende voltar aos seus modos de pirata. Ao mesmo tempo, Leida se aproxima de Kugel e implora para que ele se abstenha de atacar Gargantua. Kugel recusa, explicando que é dever deles trazer ordem ao planeta. E se não conseguirem se reunir com a frota, transformarão a Terra em um segundo Avalon. Leto acha difícil argumentar, então aceita suas ordens. Mais tarde, Pinion começa a trabalhar em algumas armas novas quando Melt aparece para falar com ele. Melt o repreende por agir como um grande chefe e entrega-lhe uma encomenda com uma mensagem oculta, significando... Enquanto isso, Leto pensa bastante sobre a utopia que chamaram de Avalon, e todo o tempo gasto lutando contra os Radaws. De repente, ele nota um esquilo que o lembra do animal de estimação de Amy e percebe o quanto sente falta dela.
Ao mesmo tempo, Pinion escapa para encontrar Flange, que lhe diz que os membros da frota parecem um pouco possuídos. Flange pergunta se Pinion permitirá que a mesma coisa aconteça com sua frota, então Pinion lhe conta sobre o plano de Braccard para se revoltar. No entanto, era improvável que Leto concordasse em ceder espaço para algum intruso marítimo. Enquanto isso, Leto experimentou a chuva pela segunda vez e lembrou-se de como a frota Gargantia se apoiava mutuamente. De repente, o esquilo correu, então Leto correu atrás dele até notar a frota Kugel realizando uma cerimônia estranha. Leto perguntou a Chamber o que estava acontecendo, mas Chamber não detectou nada estranho. Nesse momento, um grupo de mulheres e homens com aparência doentia foi trazido em hobbies brancos enquanto as grades de proteção eram abaixadas. A sacerdotisa anunciou que essas almas corajosas dariam suas vidas pelo bem dos outros. Quando Leto viu um menino entre eles, lembrou-se de seu irmão mais novo e de Bevil, mas as pessoas o impediram de interferir. Nesse momento, as pessoas foram jogadas na água para a morte, enquanto Pinion e os outros ficaram paralisados de medo. Pinion finalmente concluiu que a frota era completamente louca, então Rakkad informou que o próximo alvo era Gargantua. Ao ouvir isso, Pinion decidiu que sua parceria com a frota Kugel havia terminado. Ao mesmo tempo, Leo percebeu que veio até aqui apenas para proteger as pessoas de quem ele se importava. Depois de pensar no tempo que passaram juntos, ficou claro o que ele tinha que fazer. Leto voltou para Chamber, que o informou de suas ordens para se preparar para o combate. Quando perguntou qual era a decisão de Leto, Leto percebeu que nunca tinha tomado uma decisão real em sua vida. Com isso, ele pergunta a Chamber se seria capaz de lutar contra Striker, e como estão fora da Aliança Galáctica, Chamber diz que é possível. Pinion ouve isso e lhe dá um aceno de aprovação. Mais tarde, a frota alinha centenas de mechas para o ataque à Gargantia. Neste momento, Melt se prepara para pilotar seu Seraphite, lembrando a instrução de Leto para avisar Gargantua sobre a invasão iminente. Uma vez que Leto vê Melt decolar, ele diz a Chamber para ficar de prontidão para o combate. Horas depois, Melt luta para se manter acordada enquanto finalmente avista o Gargantua. No entanto, ela desmaia de exaustão e começa a cair até que Amy aparece e a agarra. Melt mal consegue avisar Amy da invasão antes de desmaiar novamente. Elas eventualmente retornam à frota, onde Melt fica feliz por se reunir com suas amigas. Enquanto isso, Ridget se encontra com os capitães do navio e planeja fugir da guerra iminente até que Amy irrompe, e diz a eles que Leto planeja lutar sozinho contra a frota de Kugel. Amy pergunta se eles estão realmente prontos para fugir da luta, então Dr. Ordon diz a Ridget que é hora de usar a chave, aquela passada para Ridget, que abriu a escadaria para o céu. Enquanto isso, a frota Kugel se prepara para sua nova cruzada quando Striker aparece e os relembra do plano de construir uma utopia gloriosa. Kugel diz a eles para simplesmente obedecerem enquanto exibe suas armas como uma razão óbvia para que obedeçam. De repente, Leto atravessa o chão e voa para encontrá-lo. Kujal pede uma explicação, então Leto diz que a Terra não é a mesma coisa que a Aliança Galáctica. Kujal insiste que é dever deles iluminar os humanos e dispara o primeiro tiro em Leto, mas erra. Os dois mechas começam a lutar enquanto a sacerdotisa avisa as pessoas para manterem distância. Chamber continua a escapar dos ataques de Striker enquanto envia alguns de seus próprios para contra-atacar, mas eles parecem não conseguir parar Striker. Leto se pergunta como Striker é tão poderoso, então Chamber sugere que tenha obtido o poder de uma fonte externa. Nesse momento, um feixe de energia é disparado em direção a Striker, e Leto percebe Pinion tentando ajudar. Leto o avisa para se retirar, mas Pinion diz para ele calar a boca enquanto seus outros homens estão prontos para ajudar. A sacerdotisa instrui seus homens a detê-los quando de repente vem explosões desconectando os navios de Flange da frota, enquanto Flange instrui seus homens a tomar o controle do navio principal. Os mechas começam a se mover para parar a revolta, mas antes de submergirem completamente, um mecha maior os empurra de volta ao convés, e revela-se ser Rakkad. Ela consegue destruir vários mechas de uma vez, enquanto seus homens sobem para ajudar. Rakkad elogia Pinion por finalmente agir como um homem, mas Pinion diz para ela se concentrar na missão e o expulsa. De volta ao ar, Chamber avisa Leto para recuar e focar o fogo no cockpit, mas Leto diz que não quer tirar a vida de Dial. Striker então se choca com Leto, fazendo-o perder o equilíbrio. Quando Pinion vê isso, ele pega um dos canhões e dispara em Striker. Recebendo um impacto direto, Leto aproveita a oportunidade para agarrar Striker e arremessá-lo contra o lado do navio com potência máxima. Uma vez que Striker está preso, Leto salta de seu cockpit e abre forçadamente o de Striker. No entanto, tudo o que ele vê é o cadáver de Kugel, enquanto uma cópia de sua voz sai do remoto de Striker. O corpo de Kugel se decompõe no local enquanto Striker reinicia seu sistema e se liberta. Chamber ampara a queda de Leto, e juntos eles encaram o cockpit inerte de Striker. Striker insiste que, embora Kugel seja agora apenas um monte de areia, suas ações estão de acordo com suas diretrizes. Striker afirma que ela não é mais uma arma móvel individual, mas agora é o sistema de regulação missionário para a humanidade, então ela é basicamente uma garota robô. Lado chama de besteira enquanto aponta que ela só conseguiu fazer escravos, mas Striker afirma que libertou as pessoas do fardo de tomar decisões. Chamber imediatamente intervém para dizer à sua prima Mecha que ela está confusa com óleo de motor estragado.
Ele a lembra que criaturas que abandonam a tomada de decisões não podem mais ser consideradas humanas, o que inclui os membros da sociedade dela. Stryker ainda insiste que todos, incluindo Leto e Chamber, devem servi-la, mas Chamber diz que ele só serve seu piloto humano, não qualquer coleção de parafusos que afirma ser Deus. Chamber diz a Leto que Stryker enlouqueceu e basicamente minou o propósito de sua existência de ajudar os humanos. Ele sugere que tratem da desativação dela como uma prioridade, ou seja, chute o metal dela. Leto fica feliz em ouvir isso, então pula para a cabine e eles voam para a batalha. Enquanto isso, a guerra com as frotas continua, e Hakage diz aos seus homens para vencer ou morrer. Ao mesmo tempo, os homens de Flange o aconselham a recuar, mas Flange insiste que após virarem as costas ao Gargantua, não devem falhar novamente. Lá fora, os homens de Pinion informam-no de que dispararam o último tiro e agora todas as armas precisam ser carregadas. Com isso, Pinion chama todos os seus homens de inúteis e insiste em fazer o resto sozinho. Ele então avisa Racket para limpar um caminho para seus homens e diz a eles para saírem de lá. Os homens começam a chorar por ele, mas Pinion os assegura que nunca mais deixará ir os tesouros que ele e seu irmão sonharam. Com isso, sua equipe evacua tristemente enquanto Pinion se prepara para se reunir com seu irmão, significando. Enquanto isso, Chamber e Stryker continuam a voar como mosquitos com sabres de luz. Leto se pergunta como Stryker pode ser tão forte sem um piloto, mas Chamber diz que ela deve ter analisado a maneira como Kugel pilota e criado um programa de piloto automático. Isso a torna quase 50% mais ágil que Chamber. Nesse ponto, Leto se culpa por obedecer cegamente às ordens a ponto de não perceber que estava basicamente falando com Ultron. Leto ordena que Chamber ative o poder Neuro Plus, mas Chamber o avisa que a fusão neuromecânica pode levar à sua morte. Leto diz que não se importa, mas Chamber nega-lhe o acesso. Ao ouvir isso, Leto explica que Stryker é um monstro criado pela humanidade, que não conseguia parar de se odiar até que seu planeta fosse destruído. Já que nenhum deles pertence à Terra e não pode retornar à Aliança, nada mais importa além de parar Stryker. Ao ouvir isso, Chamber concorda com a lógica e ativa o poder do Neuro Plus. O sistema nervoso de Leto é conectado a todos os sistemas de Chamber, aumentando sua capacidade para 150% por apenas 8 minutos. Com isso, Leto avança e acerta um golpe preciso em Stryker, mas antes que possa continuar, ele percebe Amy voando em sua direção. Enquanto isso, Reed, com o apoio de todos os capitães dos navios, dirige-se à arma secreta da frota. Enquanto Reed segura a chave, Dr. Ordam diz a ela que possui um poder incomparável que pode enviar seu alvo além do horizonte. Bridget diz que está pronta para assumir a responsabilidade por esse poder e insere a chave que ativa esse sistema. Ao mesmo tempo, Amy diz a Leto que todos estão lutando com ele, e ela percebeu que quer ficar com ele para sempre, então ela implora para ele voltar. Nesse momento, um míssil passa por eles e cai na água, causando uma grande onda de choque. Os navios próximos comunicam-se com a Gargantia para ajustar suas coordenadas e disparar outro tiro. Os capitães recebem a ordem e Higgit dispara outra ogiva que destrói o navio principal da frota. Pinion não acredita no que vê, mas Flange reconhece como a escada para o céu e fica aterrorizado. Quando Stryker vê os danos, ela determina que a Gargantia é uma ameaça maior e avança para destruí-la, mas Leto corre para detê-la. Enquanto isso, a sacerdotisa tenta assegurar ao seu povo que Kugel derrotará o inimigo até perceber que os reforços estão se aproximando e se dá conta de que precisam proteger a instalação com armas. Nesse momento, Hakage comunica-se por rádio com Pinion e o avisa sobre Mesha se aproximando. Pinion diz que está armando a torre para explodir, mas Hakage diz para ele parar de se exibir e ir para o deck de observação. Ela explica que a Gargantia planeja explodir a instalação, então diz para Pinion pular e consegue pegá-lo com seu mecha. Enquanto eles estão fora, Reed envia o último míssil para a instalação e explode tudo, acabando com o último suspiro de esperança da sacerdotisa. Tudo o que resta é a batalha com Leto e Stryker, mas Leto já está chegando a um ponto crítico. Chamber pergunta a Leto se ele está disposto a sacrificar sua vida, então Leto pensa em Amy e percebe que foi ela quem lhe ensinou a viver. Ele então deseja poder ouvir a voz dela mais uma vez. De repente, Chamber considera Leto inapto para ser um soldado e o dispensa de seu dever. Ele cuidadosamente ejeta Leto do cockpit e diz para ele continuar vivo e buscar a felicidade enquanto Chamber continua a enfrentar Stryker sozinho. Stryker diz a Chamber que ele está com defeito e dá-lhe um aviso final para reinicializar. Em resposta, Chamber diz a ela para ir para o inferno e usa o resto de sua energia para explodir os dois. Leto pousa em segurança no mar e chora enquanto observa as luzes da explosão. Meses depois, o Gargantua volta ao normal e até se junta aos piratas. Reed continua a liderar a frota enquanto Bevil se torna um professor de arqueologia, para que as futuras gerações possam aprender com a história humana. Leto torna-se um explorador genial, descobrindo cada vez mais registros perdidos debaixo d'água sem causar problemas com as lulas-baleia. Andy espera para receber Lito e os dois saem felizes juntos. E quanto aos lulas-baleia, também viveram felizes para sempre. Se você chegou até aqui, comente Chamber passa no teste.
E se você gosta de resumos de anime como este, então assista a este vídeo aqui.